Todo ano, no quarto domingo da Páscoa, a igreja reflete sobre essa parábola de Jesus no Evangelho de João, que é a parábola do bom pastor. Essa parábola ela ocupa todo o capítulo 10, então ela é bem grande. Então a igreja, cada ano, de 3 em 3 anos, ela lê uma parte, um pedacinho, de maneira que a gente entenda que tipo de bom pastor é Jesus. Esse evangelho que nós ouvimos no dia de hoje, ele nos fala de duas atitudes que a gente tem que ter com Deus, com o próximo e com a vida. A atitude do bom pastor e a atitude do mercenário. O mercenário talvez seja um pouco difícil para nós entendermos, porque hoje em dia não tem mercenários. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, especialmente na vida profissional, teve essa mentalidade. E nem sempre ela é errada, ela tem o seu lugar. Darei um exemplo. Lá no seminário arquidiocesano de Belo Horizonte, nós convivemos com os padres idosos. Então, padres que já estão com 80, 90 anos, moram lá com a gente. E há lá vários enfermeiros, cerca de 10 enfermeiros, caso algum padre passe mal, para tirar pressão, para levar no médico, todos aqueles cuidados necessários. Vocês imaginem se um desses enfermeiros, no momento em que ele estiver de férias, está lá no meio das férias, tranquilo, 11 horas da noite, já está lá descansando, toca o telefone. Aí quando ele atende, é lá do seminário. Fala, olha, um padre aqui não está se sentindo bem, preciso que você venha aqui, dá um jeito, olha ele e tal. Imediatamente, esse enfermeiro, e eu diria, qualquer um de nós, diria assim, não, mas eu estou de férias. Chama outro aí que não está de férias, que está tranquilo, ou então uma outra pessoa aí não pode ajudá-lo. Se as minhas férias, eu tenho direito às minhas férias. E essa mentalidade não está errada não, gente. A mentalidade daquele que faz as coisas da lei, de acordo com a lei, é correta no mundo do trabalho. O problema é quando a gente pega essa mentalidade de eu vou até onde é o meu dever e daqui para lá é meu direito não ir. Essa mentalidade, se ela é certa no mundo profissional, na vida familiar e na vida espiritual, ela é um veneno. E às vezes acontece da gente ter esse tipo de mentalidade. Numa família, por exemplo, se um dos dois do casal sempre fizer algo pelo outro, não simplesmente pela alegria de agradar ao outro, mas esperando uma recompensa. Eu vou fazer isso porque eu quero aquilo. Eu vou fazer isso esperando aquilo. Aí a esposa vai, se arruma toda para o marido, toda feliz, esperando ele elogiar. Chega o marido em casa, com a cabeça lá nos boletos do banco, preocupado, cansado, e aí não dá a atenção que a esposa queria, que ela esperava como pagamento. Resultado? Guerra, briga, ou no mínimo uma cara emburrada. O contrário também é verdadeiro. O marido trabalha, cansa, etc e tal, como se diz lá na minha terra, ele enche as latas, ele faz a despesa da casa. E ele espera que ele não vai ter que fazer mais nada, que ele pode tirar a meia do pé e jogar no meio da sala, que a mulher tem que ir lá pegar. Essa mentalidade de eu sei qual é o meu dever e eu sei quais são os meus direitos, no amor não dá certo. Agora o contrário, por exemplo, se tanto a esposa quanto o marido, o mesmo vale para os filhos, tudo fizer, fala, olha, eu vou fazer por amor, sem esperar nada em troca. Tudo que vier em troca a gente vai receber com gratidão. Tudo vai ser uma agradável surpresa. Tudo vai nos fazer muito mais feliz. Veja como a vida fica mais leve. A mesma coisa, nós podemos observar essa mentalidade de mercenário
é um veneno também para a vida espiritual. Mentalidade de mercenário é aquela seguinte: tem lá os mandamentos, 10 mandamentos. Eu vou até aqui, eu não posso ir. Está lá a linha dos mandamentos. Mas eu não vou ser nem um pouquinho generoso. A igreja não diz que a gente tem que confessar ao menos uma vez por ano, então eu vou confessar uma vez por ano, certinho, sem largar escapar um mês. A igreja diz que a gente tem que comungar pelo menos pela Páscoa, então eu vou comungar lá no dia da Páscoa, só. A igreja diz que tenho que guardar o domingo, beleza, então de segunda a sábado eu esqueço que Deus existe. Mentalidade de mercenário é aquele que se contenta com o mínimo. Só que quem se contenta com o mínimo nunca será santo. Se os apóstolos se contentassem com o mínimo, eles nunca seguiriam Jesus, deixariam família, deixariam emprego. Se os santos se contentassem com o mínimo, eles nunca seriam santos. Temos nosso exemplo aqui, Santo Antônio. Santo Antônio ele era padre agostiniano, e um bom padre, um padre santo. Ele cumpria seus deveres, ele rezava, ele era muito estudioso, muito inteligente. Mas aí passou lá pelo convento onde ele morava, 5 freis franciscanos. A ordem franciscana tinha sido acabada, tinham acabado de fundá-la, São Francisco de Assis. E esses 5 frades, que não eram tão inteligentes quanto ele, não eram tão estudiosos quanto ele, mas eram entusiasmados, não se contentavam com o mínimo, queriam a santidade. E esses 5 freis foram lá para o Marrocos pregar o evangelho, e lá eles foram mártires, ou seja, eles morreram pela fé. E aquilo entusiasmou tanto Santo Antônio, que ele deixou para lá a vida de padre agostiniano e foi ser frei, porque ele queria ser mártir, ele queria ser santo. Essa mentalidade de quem quer o mais e não se contenta com o medíocre, com o mínimo, é a mentalidade do bom pastor. Para a gente entender no dia a dia o que é não se contentar com o mínimo, imagine que quem está passando mal à noite é um senhor de idade, mas aí ele não liga para o enfermeiro que está de férias, ele liga para o filho e diz: meu filho, eu estou passando mal, estou com uma dor forte no peito, não estou bem, você me ajuda? Eu tenho certeza absoluta que pode ser 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, pode estar chovendo, pode estar nevando, pode ser folga, pode ser férias, o sujeito pode estar cansado, pode ser o que for. Se ele merece o nome de filho, ele sai de onde ele estiver e vai ajudar o pai. Essa é a mentalidade, o coração do bom pastor. Aí a gente pode pensar, mas tá bom, eu tenho que ser generoso na minha família, eu tenho que ser generoso com Deus. Mas até quanto? É aquela pergunta de São Pedro, né? Senhor, quanto eu tenho que perdoar? Ou seja, a partir de quando eu posso dizer não? E a comparação de Jesus, do Evangelho do Bom Pastor, é assim, imensa para nós, de compreensão. Ele diz assim que bom pastor não é o que cuida bem da ovelha. Cuidar bem da ovelha todo mundo acharia razoável. Tem que cuidar bem da ovelha, tem que tratar direitinho, tem que proteger a ovelha. Mas ele diz, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E isso com certeza nenhum de nós faria. Qualquer um de nós aqui, se tiver 1000 ovelhas, e disserem assim, olha, o que você prefere, a sua vida ou as 1000 ovelhas? É minha vida, a ovelha eu compro outra depois. Quando Jesus diz que o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas, o que ele está querendo nos dizer é a generosidade com Deus e com o próximo, ela não tem limites, ela vai até o extremo. Então até quanto eu tenho que me dedicar a Deus? Até dar a minha vida. Até quanto eu tenho que dedicar-me à minha família? O máximo que eu puder, o máximo que me for possível, sem esperar nada em troca, porque eu não sou mercenário. Eu quero ter um coração igual ao de Jesus, que é bom pastor. Meus irmãos e irmãs, esse evangelho do bom pastor é um grande exame de consciência. Em primeiro lugar, para nós, padres, bispos, o Papa, os diáconos, então, em primeiro lugar para nós. Mas, para cada um, para que a gente analise,
Se nas nossas relações com Deus e com a nossa família a gente está tendo mentalidade de mercenário, ou se a gente tem sido generoso, como Jesus foi generoso conosco. Que Santo Antônio possa alcançar de Deus essa graça tão grande, da gente poder converter o nosso coração e que ele seja mais semelhante ao de Jesus. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai